A visão que o Senhor concedeu à Missão Cristã Vivos é de colocá-lo em primeiro lugar em todas as questões. E é isso que nós temos procurado ensinar, irmãos. E é isso que nós temos procurado ensinar ao longo desses últimos tempos que estamos aqui com vocês. Nós temos procurado, irmãos, ensinar os queridos que busque o Senhor, que coloque Deus no centro de vossa vida. Nós precisamos, irmãos, desassociar a nossa prática de fé com a prática religiosa vigente em nosso Brasil. É preciso que haja uma desvinculação, irmãos. A nossa prática de fé é cumprir aquilo que Deus deixou estipulado para nós na Bíblia. E quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos deparar com verdades que são sólidas, mas que necessitam serem colocadas em práticas. Eu não posso apenas contentar-me com a palavra de Deus em saber que ali há uma série de ensinamentos, mas não viver esses ensinamentos. Nós precisamos viver os ensinamentos de Deus. E é isso que o Senhor colocou nos nossos corações. Deus tem nos ensinado, irmãos, que nós precisamos alertar cada um, alertar o povo, para que estejam ligados no Mestre, para que estejam ligados no Senhor, para que coloque o Senhor em primeiro lugar. É assim que a Bíblia diz: buscai o Senhor em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Irmãos, buscar Deus em primeiro lugar é colocar todas as demais coisas em segundo plano, inclusive a igreja, irmãos. A igreja. A doutrina da igreja. Cuidado com a doutrina da igreja. Cuidado com a doutrina da igreja. Veja se a doutrina da igreja está andando em unidade com a Bíblia. Analisa isso, irmãos, sem paixão denominacional, sem paixão religiosa. Veja isso, peça ao Espírito de Deus para que lhe dê o discernimento. Peça ao Espírito Santo de Deus para que lhe dê o discernimento. Senhor, as doutrinas são compatíveis com os teus ensinamentos? As doutrinas, os dogmas, são compatíveis com os teus ensinamentos? Queridos, não cumprir doutrinas de igreja ou dogmas não constitui pecado. Pecado é desobedecer aos princípios eternos de Deus. E muitas vezes, queridos, nesses tempos complicados, tempo do fim, nós temos visto que as pessoas, elas optam para observar princípios determinados pelo homem, pela instituição religiosa, em detrimento dos ensinamentos do Senhor. Talvez você possa até me afirmar: mas Elias Oliveira, olha só, o Senhor deixou a igreja. Ah, sim, com certeza, não tenho a menor dúvida quanto a isso. O Senhor deixou a igreja. O Senhor deixou a igreja, sim, deixou. Mas veja, irmãos, isso não significa que o Senhor deixou o que nós temos hoje na igreja. Há uma diferença nessa questão. Quando você vai lá para o Novo Testamento, você vê a igreja primitiva, você vê o apóstolo Paulo instituindo, levantando, plantando igrejas, pregando o evangelho. Sim, vemos que é uma verdade. Vemos que é uma verdade. Mas nós não podemos, irmãos, usar aquilo que a igreja prega como se fossem ordem de Deus. Esta é a questão. É nisto que você precisa buscar do Senhor o discernimento para que você não peques contra Deus, para que você não peques contra o teu Deus. E vemos, irmãos, que a igreja pisa na bola com o Senhor desde os tempos antigos. Por exemplo, deparamos com o Messias, com Cristo Jesus, rejeitado pela igreja. Rejeitado. O Messias que veio para a igreja, cumpriu tudo o que era preciso, mostrou-se conforme estava nas profecias. A igreja olhou para Jesus: este aí, impostor, falso profeta. Já apareceram outros como ele. Ah, vamos matar esse camarada.
e foram e pediram a cabeça de Jesus aos romanos. Hoje, irmãos, não é tão diferente. A palavra de Deus é o parâmetro para as nossas vidas. Ouça, você que está ligado, ouça com atenção. A palavra de Deus é o parâmetro. É o parâmetro, irmãos. O parâmetro não é o pastor. Não é o pastor Elias. O parâmetro não é o pastor da sua igreja. O parâmetro não são os sacerdócios que existem por aí. O parâmetro é a palavra. É a revelação do Espírito Santo de Deus. E isso mediante a palavra. O interessante, irmãos, e isso é muito comum vermos hoje em dia, é que há uma série de ensinamentos que entram em choque com a palavra de Deus e são instituídas como dogmas nas entidades religiosas. Irmãos, cá para nós. Poxa, misericórdia! O Espírito Santo perdeu a capacidade. Sim, dá-nos entender isso. O Espírito Santo perdeu a capacidade a ponto de levantarem-se homens querendo legislar aquilo que é uma questão do Espírito, porque a Bíblia diz que é o Espírito que edifica a igreja. É o Espírito que edifica a igreja. Ou seja, a revelação vem do Espírito Santo de Deus. Não é uma direção contraditória que é dada pelo próprio homem para a instituição religiosa. Não, queridos. Não é assim que o Senhor quer. E a situação é tão crítica, irmãos, mas tão crítica, que nesses últimos tempos, a cada dia vemos barbaridades. Barbaridades eclesiais. É cada coisa que você vê. A igreja mortificou o Espírito de Deus e lança mão de tantos subterfúgios para trazer pessoas para dentro dos seus templos e para segurá-los. Entre as festas mundanas, que são convertidas ao cristianismo gospel e ou evangélico, entre uma série de práticas duvidosas, uma espécie de sobrenatural muito louco que são pregados em algumas igrejas. Sim, sem contar essas doutrinas modernas que levam as pessoas a desejarem a riqueza, a tornarem-se ambiciosas, mas com o coração totalmente vazio do Senhor. As pessoas vão para a igreja porque lhes é prometido uma série de fatores que são agradáveis à carne, mas não é exigido que viva preceitos imutáveis de Cristo. Queridos, precisamos cada dia mais pautar nossa vida, irmãos, na Bíblia. E não esquecermos, queridos, não nos esquecermos que não existe sobre a face do universo nada que seja mais importante do que a palavra de Deus para as nossas vidas. Buscar o Senhor em primeiro lugar é uma necessidade urgente de cada um de nós. Precisamos buscar com urgência o Senhor para os nossos corações e oferecermos para o Espírito de Deus condições plausíveis para que Ele faça morada dentro de nós. Temos visto, irmãos, que muitas vezes as pessoas querem receber até o Espírito de Deus, mas querem que o Espírito de Deus resida num poleiro de pato. Num poleiro de pato, irmãos, cá para nós. O que é isso? Na tua vida impura, na tua vida suja, na tua vida do nada a ver? Tudo é possível? Hoje tudo é possível? Tudo é possível ao que crê? Levando para o outro lado, para o lado negativo, tudo é possível ao que crê. Aí você pode pecar, você pode prostituir-se, você pode adulterar, fornicar, roubar, mentir, dar vazão às obras da carne. E mesmo assim, é possível que o Espírito de Deus more dentro desse coração? Hoje a ideia é essa. Mas não é assim que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor é seletivo.
O Senhor habita em corações lavados pelo sangue de Cristo Jesus. E corações lavados pelo sangue de Cristo Jesus, estes são limpos. São limpos, amados. Não nos esqueçamos disso, povo dos céus. Não se deixe enganar por espíritos imundos do engano. Não se deixe enganar, irmãos. Há pessoas que justificam seus pecados. Hoje é uma prática relativamente comum justificar pecados. Eu estou pecando assim, porque Deus sabe das minhas necessidades. Deus sabe das minhas necessidades. Deus sabe porque eu estou agindo assim. Aí o camarada vai lá na palavra, pega o lado negativo de um personagem bíblico, por exemplo, Davi. Davi é um exemplo disso. A Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Mas por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era sensível à voz do Senhor. Amém? Era sensível à voz do Senhor. No entanto, a palavra de Deus mostra também o lado humano, o lado errado de Davi. Vemos que Davi pisou na bola em diversos aspectos, inclusive com adultério, assassinatos, etc. A Bíblia diz que Davi não construiu o templo porque tinha suas mãos molhadas em sangue. Foi um homem de guerra. Sim, foi um homem de guerra. Nós podemos ver que o Senhor usa o homem. Sim, usa o homem. Mas o Eterno exige que esse homem seja segundo o coração dele. E vemos que Davi, enquanto esteve no pecado, Davi, enquanto fez e andou errado, ele recebeu as consequências pelos seus maus atos. Recebeu as consequências. Do seu adultério nasceu uma criança. Essa criança foi retirada pelo Senhor, porque foi fruto do pecado. Eu não posso me espelhar nos pecados de Davi para justificar-me diante de Deus, porque Deus não aceita esse tipo de justificação. Deus não aceita, povo dos céus. E tem muitos por aí, irmãos, justificando-se ali nas falhas do homem. Nas falhas do homem. Eu quero ressaltar para vocês que Davi era homem, o apóstolo Paulo era homem, o apóstolo Pedro era homem. Entendeu? Tal qual você, irmãos. Tal qual você, na verdade, você é até melhor do que o apóstolo Pedro, aquele que negou a Cristo. Por quê? Hoje você tem o Espírito Santo de Deus que habita dentro do teu coração. O apóstolo Pedro não tinha essa questão. Não tinha. Era diferente a situação dele. Hoje você conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O apóstolo Pedro conhecia a Torá e aquilo que ele tinha experimentado com Cristo Jesus. Ele não tinha as cartas de Paulo, ele não tinha Hebreus, não tinha Atos, não tinha as cartas de João, não tinha os evangelhos. Amados, veja como são diferentes as situações. Você tem todas essas coisas para você amparar a tua fé. Deus deixou para você, para que você tenha a tua fé amparada em fundamentos sólidos. E muitos irmãos, levados pelo espírito de engano, que na verdade é um demônio feio pra caramba, enviado por Satanás, o príncipe dos demônios, entra na igreja, entra na tua vida, entra em muitos corações, faz você entender que determinados pecados são aceitos, são aceitáveis por Deus, porque Deus é amor e porque Deus compreende das tuas necessidades. Aí você vai e peca porque você é carente, porque você tem as suas necessidades, seja elas quais forem. Só que você esquece, irmãos, que a Bíblia diz de forma muito clara que devemos mortificar a carne. Devemos mortificar a carne. O que é mortificar a carne? Você já parou para refletir? Você sabia que existia isso? Mortificar a carne? Mortificar, irmãos, é matar a carne, anular a carne. Entendeu? Anular a carne. Mas o que é a carne? A carne é a tua natureza humana. A tua natureza humana. A tua vontade humana, meu querido. É a tua vontade humana. Isso é a carne.
Vontade de pecar? Tem que anular. Tem que mortificar essa vontade. Vontade de adultério? Tem que mortificar essa vontade. Vontade da fornicação? Tem que anulá-la. Vontade de mentir? Vontade de roubar? Vontade de dar uns amassos na namorada, no namorado? Enfim, tem que anular. São injustificáveis, não há uma justificativa, porque o Senhor diz para você que tu deves viver em santidade, irmãos. Viver em santidade. Essa é a verdade da palavra de Deus. Essa é a fundamentação que você tem para a tua vida. E é isso que Deus quer que você viva. Deus não quer que você viva segundo o teu entendimento ou segundo o teu coração. Deus quer que você viva segundo o entendimento dEle e segundo o coração dEle. Tem um texto, amados, na palavra do Senhor, em que somos colocados como escravos. Na verdade, a palavra servo, que é usada para nós, ela tem também um significado semelhante a escravos. Nos dias em que a palavra foi escrita, servo era uma espécie de escravo. Na verdade, era um escravo. E nós devemos entender, queridos, que o servo do Senhor, quando fiel, ele precisa agir como escravo. Escravo, amados. Escravo. Ele precisa arrancar sua vontade pessoal, o seu desejo pessoal, os seus sonhos pessoais. É preciso que tudo isso fique em segundo plano, para que aquele que morreu por nós, comprou-nos para dele sermos propriedades, venha dominar na nossa existência por completo, dominar por completo na nossa vida. Sei que essa parte não é tão agradável, não é tão agradável. Eu quero é ser filho do rei. Eu quero é ser filho do rei, não é assim? E nós vemos por aí as expressões, sou filho do rei. Todos querem ser príncipes. Mas eu quero afirmar para você que o servo de Deus é escravo. É escravo. É escravo e dê glórias a Deus pela oportunidade que você tem de servi-lo como escravo. Porque foi a grande misericórdia de Deus para com a tua vida. Foi a grande graça de Deus para com a tua vida. Porque se não fosse a grande misericórdia, o grande amor do Senhor para conosco, olha, sinceramente, eu não sei, teologicamente, nem tampouco tenho a menor ideia do que seria a nossa vida. Do que seria a nossa vida. Mas a graça do Senhor alcançou os gentios. E os gentios somos nós. E o Senhor nos adotou como filhos. Ou seja, trouxe-nos para debaixo do seu cuidado. Trouxe-nos para debaixo do seu cuidado, irmãos. E nós precisamos entender, para estarmos debaixo do cuidado do Pai, temos que nos submeter por completo aos seus princípios. Eu não posso criar princípios pessoais. Não posso. A você que cria princípios pessoais, porque acha que Deus é amor, e Deus entende a tua necessidade de pecado. Olha, amado, uma triste notícia para você. O capeta está fazendo a festa na tua vida. O cão está fazendo a festa na tua vida. E se você encontrou alguém que ratificou os teus princípios, alguém que foi e falou, não, é assim mesmo, Deus entende, o Senhor sabe da tua necessidade, este também não é filho de Deus. Este também que confirmou, este também que te apoiou, não é filho de Deus. Irmãos. E eu quero dizer mais, queridos. E eu quero afirmar mais para vocês. Há muitos, ouça o que eu vou falar para vocês. Muitos, misericórdia. Impossível determinarmos um percentual. Mas muitos daqueles que estão nos púlpitos das igrejas, jamais verão a glória do Senhor. Jamais verão a glória do Senhor. E quem fala isso não sou eu. Quem fala não sou eu. É a palavra. E muitos naquele dia chegará diante do Senhor. Deus, em teu nome expulsamos demônios. Olha só, irmãos. Tinham poder para expulsar demônios. Em teu nome curamos. Presta atenção. Tinham poder para curar.
Em teu nome fizemos isso e fizemos aquilo, os grandes sinais fizemos. Tinham poder para fazerem grandes sinais. Vocês conhecem o texto? Não conhece? Precisa ler a Bíblia. Mas a Bíblia diz: não vos conheço, não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, malditos. Amados, muitos hoje estão nos púlpitos, fazendo descer fogo dos céus, mas que não são conhecidos por Deus, porque o seu coração é tomado pelo espírito de engano e engana toda uma multidão, E eu quero afirmar para você que me ouve, olha, o teu parâmetro de fé não é o pastor Elias de Oliveira. O teu parâmetro de fé não é outro pastor qualquer. O teu parâmetro de fé é a palavra de Deus. E eu preciso falar para você, amparado na palavra. Eu não posso ter uma palavra desassociada da Bíblia. E se porventura você ouve alguém pregando uma palavra desassociado da palavra de Deus, desassociado da Bíblia, contrária aos princípios bíblicos, este não é do Senhor, este não é do Todo-Poderoso, este não é servo do Senhor. É assim que diz a Bíblia, irmãos. Eu sei que há um terrorismo nesses últimos tempos, um terrorismo religioso, em que as pessoas não podem questionar seus líderes, não é verdade? Não pode questionar seus líderes e logo lançam mão do versículo: não toqueis nos ungidos do Senhor. Não toqueis nos ungidos do Senhor. Eu quero afirmar para você que o ungido de Deus é aquele que prega a palavra de Deus. O ungido do Senhor é aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. O ungido do Senhor é aquele que anda com Deus. Não é aquele que tem um diploma na parede, nem tampouco seus dedos cheios de anéis, e não são aqueles que usam ternos, gravatas ou carregam sobre si as honrarias que a igreja os confere. Não são estes, amados. Os ungidos do Senhor são aqueles que são humildes e cheios do Espírito Santo de Deus, que imitam Cristo Jesus e vivem princípios semelhantes aos de Cristo. Esses são os ungidos do Senhor. E nós não podemos nos deixar enganar com essas situações. Irmãos, o fato de sermos enganados pelo homem também não é uma justificativa no dia eterno. Ah, Senhor, mas eu vivi na igreja e a igreja ensinou desse jeito. A culpa não é minha, Senhor. Amados, isso não é justificativa. Jesus já falou há 2000 anos atrás para os judeus que queriam justificar seus pecados: errais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras. Errais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras. Se você não conhece as Sagradas Escrituras, você não é indesculpável diante do Senhor. E hoje, irmãos, nesses últimos tempos, as pessoas não têm lido a palavra, não têm meditado na palavra, não procuram conhecer a vontade do Senhor, não procuram conhecer Deus, porque estão acostumados a apenas ouvir. Cuidado, amados. Os de Bereia, eu acho muito interessante a igreja, os crentes de Bereia. Quando apareceram ali os apóstolos com a palavra do Senhor, eles conferiam tudo o que era falado. Eles iam para as Sagradas Escrituras da sua época, aquilo que eles tinham acesso, e conferiam para ver se as profecias eram corretas, se a palavra tinha um amparo do Senhor. Você tem conferido? Você tem meditado na palavra? Você tem buscado conhecer a palavra de Deus? Ah, pastor, pastor Elias, isso é coisa para quem estudou teologia. Não, meu irmão. Isso não é coisa para quem estudou teologia. O Evangelho do Senhor não é revelado pela teologia. Na verdade, a teologia só complica a vida do homem. O Evangelho é revelado pelo Espírito Santo de Deus.
Você que me ouve, você não precisa ser teólogo para entender a palavra. Você precisa ser cheio do Espírito para entender a palavra. Não é a teologia que lhe dará o discernimento. Não é a teologia que lhe dará o discernimento. É o Espírito de Deus que trará o discernimento para o teu coração. É o Espírito de Deus que há de revelar a palavra para você. Queridos, é assim que diz a Bíblia. É assim que diz a Bíblia. E nós precisamos, irmãos, mergulhar nas Sagradas Escrituras, encher o nosso coração, transbordar com os ensinamentos do Senhor. E quando assim estivermos, nós não seremos enganados, seja por quem for, até mesmo por um anjo de luz. Porque esses não conseguirão enganar os eleitos do Senhor. E os eleitos do Senhor são aqueles, amados, que o conhecem. Para que eu seja eleito do Senhor, eu preciso conhecê-lo. Preciso conhecê-lo. Se você não conhece Deus de fato, se você vive a religiosidade da igreja, a religiosidade, os dogmas, a doutrina da entidade religiosa a qual você é membrado, cuidado, cuidado, porque você talvez vai errar o caminho dos céus. Porque é assim que a Bíblia diz: se voltares o teu coração para o Senhor, meditares na palavra, o Senhor há de manifestar-se poderosamente. Há de manifestar-se poderosamente. E coisas maravilhosas acontecerão na tua vida. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que vos pregamos, seja anátema, seja maldito. Ouça, irmãos, o que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas. Se eles, ou seja, os apóstolos, ou ainda se um anjo surgisse e ensinasse um evangelho, pregasse um evangelho que vá além daquilo que foi ensinado, que seja maldito, que seja anátema. E quantos evangelhos que são pregados nesses últimos tempos que estão totalmente desassociados com esse evangelho que já foi pregado? Quantos, irmãos? Quantos? Vamos estar atentos, irmãos, à palavra do Senhor. Estejamos atentos, estejamos atentos, estejamos atentos, amados. Estejamos atentos para nós não errarmos, para não ferirmos o Senhor pela inobservância dos seus princípios que são eternos. Esses são imutáveis. E nós precisamos encher o nosso coração com a palavra do Senhor. Queridos, voltemos para o eterno, voltemos para o Senhor, voltemos a nossa atenção para o Mestre. Voltemos a nossa atenção para o Mestre. É profecia, irmãos, é ensinamento bíblico. A palavra é clara, diz que nos últimos tempos surgiriam os falsos profetas e eles estão por aí. E como estão por aí? Mas você tem comparado a palavra que pregam com aquela palavra que foi pregada pelo Senhor, foi pregada pelos apóstolos e que está viva nas Sagradas Escrituras? Você tem comparado, você tem observado, você tem meditado nos ensinamentos dos apóstolos? Ou você tem comido tudo que lhe é oferecido? Tudo que lhe é oferecido você aceita? São como crianças? São como crianças? Cuidado! Nós não podemos ser levados por todo o vento de doutrina, mas precisamos conhecer a palavra para combatermos todos os ventos de doutrinas e vivermos os princípios de Deus. Amados, a necessidade de santidade é urgente. É urgente, povo dos céus. Santidade é urgente. Nunca esqueça, irmãos que ouvem. Nunca esqueçam, irmãos. Nunca esqueçam. Sem santidade é impossível ver a glória de Deus. Sem santidade é impossível ser cheio do Espírito. Sem santidade é impossível pregar o Evangelho. Sem santidade é impossível ir para o céu. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Isso precisa entrar dentro de nossos corações. Isso precisa entrar dentro de nossas vidas, povo dos céus, para nós não abrirmos brechas para o maligno,
Porque ele está aí, irmãos. Porque o maligno está aí, muito próximo, muito próximo. E ele tem uma mensagem bonita, uma mensagem cativante, uma oratória perfeita e sinais e sinais. Mas quando você compara a obra do inimigo, mesmo com todo o seu glamour, com todo o seu poder, você verá que ela não é compatível com a mensagem do Senhor, não é compatível com a revelação do Espírito Santo de Deus que estão nas Sagradas Escrituras. E se não são compatíveis com a revelação do Espírito Santo de Deus, é porque não procede do Senhor, não procede de Deus. Portanto, é preciso rejeitar, para não pecarmos contra o Senhor, para não ferirmos o nosso Senhor e Salvador. Busquemos, portanto, irmãos, vivermos como servos, como escravos, numa totalidade de submissão, numa submissão completa, numa submissão real, verdadeira, para que o nome santo de Deus seja honrado e seja glorificado em nossas vidas e através de nossas vidas. E que dessa forma sejamos instrumentos úteis para a manifestação da glória do Senhor à sociedade, para que possam ver em nós Cristo Jesus e desejarem servir a esse Cristo que nós servimos. Amém? Que Deus abençoe a você. Que esta palavra de Deus seja despertamento para o teu coração. Porque esta é a mensagem da Missão Cristã Vivos. Porque esta é a mensagem que o Senhor colocou em nossas bocas. A mensagem de despertamento. A mensagem que te chama a atenção para você rever conceitos, rever princípios, dogmas, doutrinas e compará-los com aquilo que está na palavra de Deus, entendendo que a revelação do Espírito é maior do que toda sorte de doutrinas, dogmas e princípios de entidades religiosas. O Senhor está acima de todas estas coisas e Ele não se contradiz. O Senhor não se contradiz. Que a paz do Eterno esteja sobre a tua vida. Que a graça do Senhor se manifeste poderosamente na tua existência, em nome de Jesus. Aleluias. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 408.